Hoje vocês vão conhecer o caso criminal de Janete de Palma. Um caso absurdamente misterioso, não só pela natureza do crime em si, mas também pelo fato de como as investigações foram conduzidas. Janete nasceu no dia 3 de agosto de 1956. Morava em uma casa de classe média na cidade de Springfield, Nova Jersey. Trabalhava em uma loja de roupas e tinha 16 anos de idade. Não havia nada de diferente na vida dela, nada de anormal. Era apenas uma adolescente comum. Sua família poderia ser tida até como uma família exemplar. Eram boas pessoas de fé cristã. Tanto que, após o caso, os vizinhos e conhecidos insistiam em falar que Janete e sua família eram pessoas maravilhosas e não havia nada de mal que se pudesse falar deles. As mesmas pessoas que estavam falando muito bem de Janete e sua família também disseram que ela parecia estar passando por uma fase um tanto rebelde, talvez por estar no auge de seus 16 anos. Disseram que ela estaria perdendo um pouco de seus valores cristãos. A triste história envolvendo a moça teve início no dia 7 de agosto de 1972. Janete disse para sua mãe que sairia de casa e iria de trem até a casa de uma amiga. Sua mãe então achou aquilo normal, era corriqueiro ela fazer aquilo. Ela disse que tudo bem, mas que ela não chegasse muito tarde. Passando da hora de Janete chegar, seus pais ficaram bem aflitos com a falta da menina. Eles então descobriram que ela não havia chegado na casa de sua amiga e muito menos havia voltado para casa. Então seus pais logo foram para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e registrar o desaparecimento da menina. A partir daí, a polícia iniciou uma investigação e também diversos trabalhos de busca para tentar localizar a Janete, mas infelizmente todos esses esforços foram em vão. Só no dia 19 de setembro, mais de um mês depois do sumiço de Janete, é que ela foi finalmente encontrada. O que aconteceu foi que uma mulher estava passeando com seu cachorro perto da pedreira de Rhode Island, que é conhecida pelas pessoas ali como Dentes do Diabo. Ela estava lá passeando com seu cachorro e de repente ele saiu correndo, em disparada, e ela não conseguiu acompanhar. Algum tempo depois, ela viu que seu cachorro estava voltando com alguma coisa na boca. Quando ele chegou perto da sua dona, ela percebeu que era um antebraço que ele estava carregando. A mulher então ficou chocada com aquilo porque ela viu que o antebraço estava já em estado de decomposição, um pouco até avançado. Ela então chamou a polícia e logo os policiais chegaram no local onde ela e seu cachorro estavam. Logo a polícia começou uma busca que envolveu até cães farejadores para tentar achar o corpo do qual pertencia aquele braço. Logo, os policiais então acharam o corpo e eles descreveram a cena da seguinte forma. Eles disseram que era um corpo feminino, deitado de bruços, vestido, com o braço esquerdo sobre a cabeça. E, além disso, em volta do corpo haviam cruzes e também troncos de árvore que formavam o formato de um caixão. É importante também dizer que em todos os anos que se seguiram depois desse caso, as histórias sobre como o corpo estava e as condições dele foram contaminadas e talvez até enfeitadas por algumas pessoas. Então é difícil dizer com precisão qual era realmente a cena que os policiais encontraram naquele momento. A identificação do corpo confirmou que aquela era sim Janete de Palma e que também ela já estava morta há 6 semanas, exatamente o tempo em que ela estava desaparecida. Então nesse momento chegava ao fim o primeiro mistério de onde estava Janete, mas começavam alguns novos. Quem tinha matado ela, como e em quais circunstâncias? A partir daí a história fica bem mais estranha, porque foi feita uma autópsia no corpo de Janete que não encontrou perfurações de faca e nem de balas. A causa oficial da morte foi dada pelo legista como estrangulamento, mas também no corpo não haviam sinais claros disso. Foi feito também um exame toxicológico, mas que não apresentou nenhum tipo de drogas no organismo da moça. O que havia era um nível bem alto de chumbo. Existem alguns relatos não confirmados oficialmente de que perto do corpo de Janete
havia uma mesa feita de pedra e madeira e que no tampo dessa mesa haviam alguns respingos, que depois foram testados e foi confirmado que era o sangue de Jeanette. Mas como eu disse, isso não foi confirmado oficialmente. Até porque os policiais de Springfield estavam fazendo essa investigação em total sigilo e não estavam contando nada das coisas que descobriram. A polícia estava trabalhando principalmente com possíveis pistas e denúncias também, para tentar encontrar quem fez aquilo com ela. O início das investigações foi todo concentrado em um homem que morava na floresta, ali mesmo perto da pedreira. Ele era conhecido pelas pessoas como Red e não tinha boa fama por ali. Mas a polícia acabou decidindo que não foi ele porque ele tinha um álibi para aquele dia. Mas estranhamente ele desapareceu pouco depois do corpo dela ser encontrado. Depois disso a investigação foi se perdendo demais e não avançava de jeito nenhum. Eram muitos depoimentos inconsistentes de familiares, amigos, e também havia um pânico satânico que tomou conta dos Estados Unidos entre as décadas de 60 e 90. O tempo foi passando e o caso obviamente foi esfriando, e a família estava sofrendo demais, tanto pela falta da menina, a tragédia que havia acontecido, quanto pelas teorias que muitas pessoas criavam para explicar o que tinha acontecido. Muitos disseram, por exemplo, que Jeanette tinha tido uma overdose naquela noite, mas é claro que com um teste toxicológico negativado, isso era impossível. Disseram também que ela mesma poderia ter incitado alguma pessoa e causado o seu próprio assassinato, como talvez não correspondendo a um flerte ou algo do tipo. Ou seja, muitos ainda queriam colocar a culpa na própria menina dela ter sido assassinada. Devido às histórias e informações sobre como estava a cena do crime quando Jeanette foi encontrada, tanto população como jornais começaram a dizer que aquilo era obra de algum tipo de ritual. Um jornal nova-iorquino chamado Star Ledger disse até que a moça tinha sido vítima de rituais de bruxaria. Depois disso, todo mundo começou a achar que esse não era um caso de assassinato comum. Eles falaram muito sobre adoração satânica, feitiçaria e até sacrifício humano. Dizem até que na época, um antropólogo especializado em ocultismo foi chamado para analisar o local do crime. Fato interessante é que normalmente a polícia refuta essas possibilidades mais estranhas, digamos assim, mas nesse caso a polícia estava apoiando essa possibilidade. Falar sobre feitiçaria e coisas assim não era muito incomum na região de Springfield, que tinha uma história bem longa com acontecimentos no mínimo estranhos. Acontecimentos que vinham até da era colonial. Algumas entrevistas realizadas com moradores na época revelaram que haviam pessoas na cidade com ligações com o ocultismo e vários tipos de feitiçaria. Existe até uma história, uma lenda local, que diz que 13 mulheres foram mortas acusadas de bruxaria no século XVI, devido a uma histeria causada pelo sumiço de várias crianças na região. Não existem documentos nem nada que comprovem esse acontecimento, então muitos historiadores acreditam que isso é apenas um boato, mas que se tornou real aos olhos de muitas pessoas que moram por ali. Mesmo assim, esse tipo de história ajudou a população a acreditar que aquela região é sim um berço da bruxaria. Essa história de sacrifício se fixou muito na mente dos moradores, mas a polícia nunca conseguiu explicar o que aconteceu naquela manhã de 7 de agosto. Se você acha que o caso já está estranho e complicado, ele vai ficar muito mais. Alguns acontecimentos de anos depois da morte de Jeanette deram a entender que as autoridades não estavam interessadas na resolução do caso. Um homem chamado Ed Salzano tinha só 10 anos de idade quando Jeanette morreu. Ele se tornou advogado com um objetivo: resolver o mistério da morte dessa menina. Mas quando ele tentou começar a investigar, ele encontrou diversos problemas, porque a promotoria do condado de Union não queria de jeito nenhum que ele tivesse acesso aos documentos da investigação. 30 anos depois do crime, uma revista chamada Weird NJ, que quer dizer New Jersey, é uma revista ali do estado mesmo, começou uma investigação muito ampla sobre o caso. Ela contratou investigadores, mas também esbarrou em diversas dificuldades. Essas dificuldades eram muito estranhas. A polícia local disse que os arquivos da morte de Jeanette haviam sido destruídos durante o furacão Floyd no ano de 1999.
Porém, mesmo antes disso, o laudo da autópsia da moça também já havia desaparecido de sua pasta. Tudo isso era muito estranho porque vários outros arquivos de outros casos, que eram guardados no mesmo local na época da enchente, não foram destruídos. Outro fato estranho é que várias pessoas que foram entrevistadas na época da morte da menina, anos depois não queriam falar sobre o caso. Era como se de repente elas tivessem perdido o interesse sobre aquilo. Parecia que todos eles estavam com medo de falar, ninguém queria colaborar com a investigação da revista. As poucas pessoas que falaram só repetiram as mesmas coisas que já haviam sido publicadas décadas atrás, e mesmo assim ainda pediram para que seus nomes fossem omitidos na reportagem. Além disso, o próprio departamento de polícia de Springfield não parecia estar nem um pouco a fim de ajudar nas investigações, mesmo com coisas absolutamente simples. Mas uma coisa que ficou bem clara foi que a maioria das pessoas ainda acredita que a morte de Jeanette foi em virtude de algum ritual ou alguma coisa relacionada a algum culto, e que a polícia fez uma investigação totalmente desleixada, parece que com a intenção de deixar aquilo passar e não encontrar o culpado. Até por isso, a quantidade de pistas era muito pequena, e as evidências que haviam sido colhidas foram destruídas parece que de forma proposital. Chegou-se até a dizer que não haviam fotos da cena do crime, coisa que é procedimento padrão da polícia num caso de assassinato. Mas em 2019, a revista conseguiu fotos da cena do crime no gabinete da promotoria do condado de Union, usando a lei da liberdade de informação. Inclusive mostrando essas fotos, a revista Weird expôs que não havia nada de oculto na cena do crime da moça. A coisa mais parecida com uma cruz que tinha ali eram galhos quebrados no chão. Então será que toda essa história de ritual e motivos de bruxaria foi algo inventado pelas próprias autoridades da cidade? Uma coisa é certa, uma jovem de 16 anos foi morta, e inúmeras pessoas pareciam não se importar em descobrir por quem e nem por qual motivo isso aconteceu. Afinal de contas, por que as autoridades colocariam tantas dificuldades e mentiriam tanto quando se trata em tentar resolver o assassinato da jovem Jeanette De Palma? Por que eles querem tanto manter a história dessa jovem enterrada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desse caso que eu trouxe aqui hoje, é claro que você não vai querer perder os próximos. Então clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.